Bom, gente, hoje o Paulo está aqui, então, Paulo Degani, ele é nosso cliente, nosso parceiro, e ele também é um dos mentores aqui do movimento do Setembro Estratégico, que inclusive, né, essa área de experiência e atendimento foi uma área muito requisitada. A gente precisou até fechar as vagas, que o Paulo, coitado, já não estava nem mais, nem sei como é que ele vai organizar a agenda dele aí. Paulo, É, pra gente começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal. legal. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É muito legal participar desses eventos assim que são oportunidades que a gente não tinha no passado, né? Então, ter essa facilidade de ter um apoio, uma ajuda de mentores, de empresas, de até mesmo de colegas nessa função. Então, isso ajuda muito ao nosso dia a dia de pousadas, pequenas pousadas, principalmente a pequena pousada, né? Que a gente viu que quando a gente entrou no ramo, a coisa era muito solta, cada um fazia do seu jeito e cada um esperava, contava com a sorte. Então, o meu nome é Paulo Degani, eu tenho uma pousada desde 2009, na Praia dos Ingleses. Ultimamente, essa pousada está sendo administrada pela minha filha, que a gente está focado mais na parte de mentoria, cursos, essas coisas. Temos um grupo na internet, no WhatsApp, com mais de 300 pousadas, onde o objetivo do grupo é troca de informações, de experiências, para ter esse fluxo de apoio, de dicas que muita gente não tinha. Então, isso aí, o grupo já vai fazer mais de 4 anos e tem esse objetivo de troca de experiência. E estamos aqui para ajudar também. O que for preciso, a gente. Sobre as mentorias do Setembro Estratégico, a gente teve um número muito. A gente fechou em 12, 13, já estamos agendando algumas, o pessoal está gostando bastante, porque é um presente, né? Um presente de Natal antecipado, né? Legal, é isso mesmo, Paulo. Gente, é bom porque eu tô vendo aqui algumas pessoas, a parte Sol Nascente, eu fiz mentoria com eles ontem, então vou reforçar esse recado, que é o seguinte, gente. É uma grande oportunidade. Se você se inscreveu, se você conseguiu vaga para a área que você queria, porque também foram esgotando as vagas, a gente foi recebendo contato de pessoal querendo uma abertura. Então, se você se inscreveu, né? Responde o contato do seu mentor, porque olha que presentão. Pessoas que têm alta expertise na área. Poxa, o Paulo ele tem conhecimento vivo, porque ele é hoteleiro, né? E ele tem, né, essa visão também de gestão, de troca, de mentoria, troca com muitos hoteleiros. Então, tem muito know-how. Se você se inscreveu, responde o seu mentor, tá? A gente está tendo aí uma baixa taxa de resposta por parte de vocês e é uma super oportunidade de vocês terem um olhar estratégico e diferente aí que pode ajudar a levar o negócio de vocês para um patamar diferente no próximo ano. Não, e até tem uma pessoa ali perguntando como é que entra no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Depois me manda uma mensagem no direct que eu te envio o link para você entrar no grupo sem problema nenhum. Isso. Na hora que a gente deixar a live gravada aqui, vai ter o arroba do Paulo, né, ali na legenda, e você pode, se você não, né, é arroba Paulo Degani, não é, Paulo? JR, botei o Júnior para ficar um pouquinho mais novo. E isso. E aí você pode ir lá e chamar o Paulo para você saber mais sobre como entrar no grupo. Legal, gente. Estou vendo Legal. vocês já mandando várias coisas. O nosso papo hoje vai muito legal. A gente vai falar sobre experiência que, assim como tudo na hotelaria, não é no improviso, é no planejamento, né, Paulo? Muitas vezes a gente acredita que basta atender bem, mas a verdade, gente, é que precisa ter estratégia, né? E a experiência, ela começa muito antes dali, ó, da hora que seu hóspede chega no negócio de vocês, né? O que, que é a experiência? Ela é regida por algumas coisas que vocês precisam ter em mente. Então, não é só o atendimento, né? Eu acho que essa é uma premissa importante. Ela começa ali desde a sua presença digital, na hora que a pessoa começar a procurar por você. Ela tem relação também com cada ponto de contato seu com a pessoa ali. E também, né, sobre as expectativas que você gera sobre o hóspede. Então, a gente vai falar um pouco disso ao longo do nosso bate-papo, mas para a gente começar, Paulo, para você, qual que é o maior mito sobre a experiência do hóspede que você já encontrou aí no mercado da hotelaria?
Bom, a gente falar de experiência do hóspede, a gente ficou uma coisa muito glamour, né? A experiência do hóspede, todo mundo fala que tem que oferecer experiência, o Airbnb veio com esse assunto de experiência, e o pessoal pensa que não é para mim. E isso aí é para pousadas maiores, é para pousadas que têm as famosas pousadas boutique, não é para mim. Não, primeiro a gente tem que deixar bem claro o que é experiência do hóspede. A experiência no hóspede não quer dizer, não está ligada apenas a luxo. Experiência do hóspede não está só ligada à pousada fazer grandes investimentos para poder oferecer uma experiência do hóspede. Então, isso assusta muito. A gente vê quando a gente conversa com algumas pousadas, principalmente das menores, do tamanho da minha também, de até 20 apartamentos, 20 quartos. Como é que tu trata a experiência do hóspede? Não, nem dou bola para isso, porque é um investimento que eu vou ter que fazer, é mais funcionários que eu vou ter que botar, eu vou ter que tornar minha pousada mais luxuosa, eu vou ter que ter outra estrutura para poder oferecer experiência para o hóspede. Está errado, né? A gente tem que saber que experiência para o hóspede é aquilo que o hóspede quer encontrar, é aquilo que tu ofereceu para tua pousada. Claro, num grau de qualidade talvez um pouco melhor, mas tu entregar aquilo que o hóspede quer receber. É aquilo que o hóspede se predispôs a comprar. Não é luxo que ele quer comprar. Não é, ele não quer que a tua pousada faça grandes investimentos para te botar um puxador dourado. Ele quer o teu contato. Então, a primeira coisa que é um mito sobre a experiência dos hóspedes é a pousada saber que não é luxo. Experiência não é luxo. A experiência, eu resumo que são pequenos detalhes de atenção e cuidado, tem mais impacto para o hóspede do que qualquer estrutura sofisticada. Então, o maior mito, o maior cuidado, o maior virada de chave que o pequeno pousadeiro, até a grande pousada, grandes hotéis tem que ter o que é a experiência. Não é luxo, é atenção. Muito bom, Paulo. E aí, gente, tem uma coisa na fala do Paulo que é o hóspede, experiência para o hóspede é ele ter aquilo que você prometeu, né? E eu acho que é justamente sobre isso também, gerenciar essa expectativa, né? Entregar o que você prometeu. Se você não entrega, se a sua entrega não corresponde àquilo que você prometeu, vai gerar frustração, a expectativa do hóspede vai lá embaixo. E aí, reverter esse cenário pode ficar mais complicado. Não, e Ana, assim, aí, e esse detalhe do mito, todo mundo pensa que experiência é somente quando. Até eu fiz um material esses dias que eu fui fazer um material, tipo um e-book, de experiência do hóspede e atendimento. E eu estava esperando 30 páginas. Aí que você vê quando você começa a botar num papel, num pensamento, o que é experiência do hóspede, o que é atendimento do hóspede, foi a 70 páginas, porque envolveu quase todas as funções da pousada, envolveu quase todas as atividades da pousada, porque o hóspede quer se sentir bem a cada ponto de contato com a pousada. O hóspede quer se sentir bem sentado na piscina, o hóspede quer se sentir bem falando o pessoal da camareira, o hóspede quer se sentir bem, não é só passeio, não é só o seu local, aonde é a sua pousada. Eu vejo muita gente falando, a experiência do hóspede é tu vender o teu destino. Também. Então a experiência do hóspede vai antes, durante e também depois. É isso que eu chamo de jornada do hóspede. É ele ter a gente saber que ele tem que ser bem tratado, ele tem que ter atenção quando ele pede uma proposta, quando ele fecha uma reserva, quando ele faz um check-in, quando ele está durante a sua estadia na pousada, quando ele faz um check-out e também, muito importante, quando ele faz a sua avaliação, que é muito importante para a pousada. Então, toda essa jornada tem que ser dada atenção. E pouca gente pensa que experiência do hóspede é botar a xícara da vovó em cima da mesa do café. É isso, não adianta nada, né, Paulo, você querer surpreender ali na
no detalhe também, se você não tiver consistência no seu processo. Eu acho que o grande desafio da experiência do hóspede, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade, tá justamente em ter os seus processos muito azeitados, né, Paulo? Não, com certeza. São poucas as pousadas que a gente vê que tem um script montado com toda a jornada. São poucas as pousadas que tu vê cada setor tendo seu checklist, que eu acho muito importante para não acontecer o esquecimento. Mas são coisas que, com o tempo, a gente vê essas mudanças, porque ficou muito. O Airbnb, quando veio agora oferecendo experiência, ele focou muito na parte externa, né? Por quê? É onde ele pode focar. Diferente do Airbnb para uma pousada, a pousada tem aquilo que eu chamo mais de experiência, que é o contato do anfitrião, do dono da pousada, com o hóspede. Uma coisa que o Airbnb não tem. Por isso que ele veio forte com aquela história de experiência, tentar mudar o conceito de experiência micro, né? Porque é o que ele pode oferecer. E a gente sabe que experiência é muito mais do que um passeio, do que qualquer outra coisa. Muito legal essa sua fala, Paulo, porque eu acho que vai de encontro com muita coisa que a gente acredita aqui. Então, eu acho que, né, a gente conversando aqui com o pequeno pousadeiro hoteleiro, de fato, vocês têm aí uma possibilidade de experiência, de personalização, de contato próximo com o seu hóspede que te permite, assim, proporcionar uma experiência tão mais bacana, né? Que às vezes para um hotel maior fica um pouco mais difícil. Então, assim, nesse quesito, você já tem grandes chances de sair na frente. E uma outra perspectiva que eu tenho sobre o Airbnb, né, que você trouxe, que eu acho que você falou muito bem sobre isso, é que é o seguinte, né? Por que fez tanto sucesso essa questão, vender essa ideia de experiência do Airbnb? Porque as pessoas começaram a se hospedar e aí, cara, o Airbnb só trouxe uma coisa que é falha, muitas vezes é falha na hotelaria, né? Justamente por isso, porque as pessoas acham que é inalcançável e tal. Então, assim, eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu me hospedei no Airbnb, eu fui pra Argentina, e aí é isso, né? O interno não tinha muito que eles pudessem me proporcionar de experiência. Assim, tá bom, o apartamento que eu aluguei, a localização era boa, a estrutura era boa, me entregaram aquilo que prometeram, ótimo, né? Que também é o mínimo. Sim. Mas o que que me marcou? Justamente isso, a preocupação em me proporcionar uma experiência valorizando o destino. Então, né, a anfitriã se preocupou em deixar para mim ali uma sugestão de roteiro com pontos turísticos que fugiam do óbvio, né? Que o local vivencia, coisas que o local vivencia. E Não, isso foi uma experiência. Mas olha só, o que que isso te difere, né, de um anfitrião não, verdadeiro? e outra coisa assim, Ana, que quando o pessoal me pergunta o que tu acha do Airbnb, eu acho o máximo. Porque ele ajuda muito as pousadas, principalmente as pousadas menores, a ter um contato com o hóspede que o Airbnb não consegue. E tudo bem, daqui a pouco o pessoal fala, mas tem preço, tem isso, tem. Tudo bem. Alguns casos pode ser isso. Mas na maioria, ele mostra que a pousada vai te dar uma experiência muito melhor do que um apartamento onde tu não vai ver pessoas. Sim, Tu vai ver um quarto arrumado, tu vai ver um apartamento bonitinho, mas tu não vai ver pessoas. E eu acho que o grande diferencial de uma pousada. Claro que tem hóspedes que chegam na pousada, entram no quarto, saem do quarto e tu não sabe nem quem é, tu não conversa com ele. Mas a grande maioria quer conversar, quer saber aonde é o melhor passeio, quer saber como é que faz. Na pousada, de vez em quando, é o assunto que mais a gente conversava, que todo mundo. Ah, tem que dar muita dica de passeio? Não, não tem que dar muita dica de passeio. Ah, te perguntam muita coisa? Me perguntam. Como nasceu a pousada? aqui. Essa é a maior pergunta que o hóspede faz para nós como é que fala, como é que tu construiu a pousada? Isso ele não tem em nenhum lugar. Ele não vai ter num grande hotel, ele não vai falar com o dono sobre a história da pousada. Então muitos querem saber a tua história. E um apartamento de Airbnb não tem história.
Com certeza. Muito bom, Paulo. Ai, muito legal. As pessoas têm necessidade dessa conexão, gente, Sim. né? E aí você sai na frente, você tem essa possibilidade. Ô, Paulo, e aí a gente falou então de mito, né? O mito de achar que experiência é um negócio que é caro, que não é pra... Mas e o erro? Que são coisas diferentes, né? Eu vejo o mito como um impeditivo. A pessoa nem para pensar nisso. Mas É. qual é o erro relacionado ali mais comum que as pousadas independentes cometem ao pensar em experiência? Falando de pousadas, né? O que eu vejo o maior erro, a gente até misturou um pouco, né, como mito, mas o maior erro que eu vejo na parte de atendimento, de experiência, é o hóspede se limitar somente ao momento da hospedagem. Esse é o maior erro. A gente não só a experiência em tudo, naquela parte de saber quando é que horário o hóspede vai chegar para a recepção não ser pega de surpresa, o fechamento, antes até, boas fotos. É o grande erro de uma grande experiência da pousada é ela não ter grandes fotos com uma ótima qualidade. Isso aí já é uma experiência que o hóspede quer, porque imagina a decepção para uma família que pagou aquela hospedagem, aquela viagem 12 vezes, chegar, escolheu a tua pousada a dedo, ficou 2, 3 dias, viu umas fotos, e aí ou tu perde a reserva porque tuas fotos são ruins, ou tu cria uma decepção se as tuas fotos forem muito boas, não estarem de acordo com o que ele vai encontrar. Então, isso eu vejo também como uma grande experiência. Então, o maior erro que eu vejo dos pousadeiros, dos hoteleiros, é tu não te preocupar naquele momento lá, no primeiro passo que o hóspede vai dar para ir para a tua pousada, que é o quê? Ele entrar na internet, ou ele entrar no WhatsApp da pousada, ou ele entrar numa OTA, em qualquer lugar, mas ele vê coisas de qualidade de acordo com o que tem no local. Então, o maior erro que eu tenho é tu limitar a experiência, a qualidade ao quarto. Não é Boa. o quarto somente. O quarto, daqui a pouco, é o lugar que ele menos vai ficar. Ele perdeu mais tempo procurando a pousada que ele quer, ele perdeu mais tempo vendo as fotos da pousada, ele perdeu mais tempo na piscina, ele perdeu mais tempo no café, ele perdeu mais tempo passeando do que no quarto. E hoje a gente fala experiência. Ah, não, experiência é tu botar uma boa cama. Também, mas não é só isso. Experiência é tu ter um quarto bem escuro. Ok, mas não é só isso. É aquela coisa que é o antes que a gente falou anteriormente, o antes, o durante e o depois, porque uma saída bem feita, um check-out bem feito, aonde tu combina o horário, aonde tu dá tchau para a pessoa, aonde tu pergunta se estava tudo ok, aonde tu vê no tchau que a pessoa vai voltar, isso é uma grande experiência para o hóspede, porque o hóspede se vê carinho. E uma coisa que a gente começou a fazer também lá na pousada é calcula mais ou menos quanto tempo, no outro dia, por exemplo, tu tem uma mensagem até automática. Como foi a sua chegada em casa? Deu tudo bem na viagem? Tá todo meio, algum ponto? Aí tu já aproveita e já dá o link para o cara fazer as avaliações, porque aí ele recebeu um ponto de carinho que ele não vai ter coragem, se tiver motivo, de fazer uma avaliação negativa. Então, isso é o maior erro, a pessoa achar que a experiência do hóspede se restringe ao quarto, e não somente ao quarto. Limitar a experiência a apenas um quarto reduz muito o potencial de encantamento. Até porque, né, Paulo, não adianta nada seu esforço em ter uma ótima experiência no quarto se o quarto estiver vazio. Porque, assim, ó, a gente está falando de um cenário, um mercado altamente competitivo, que a hotelaria é. A gente está falando de uma jornada do hóspede que é cada vez mais digital, em um ambiente que a gente é impactado por um monte de coisa, né? Bons de informação. Se você não pensa na experiência dele, de como eu ontem na mentoria eu até conversei sobre isso com o pessoal. Gente, você tem, sei lá, milésimos de segundo para prender a atenção da pessoa, para convencer ela que você é a melhor opção em relação a tantas outras que ela pode achar.
Porque hoje preço não é o critério, preço é um critério na decisão, mas está longe de ser o único critério, né? Então, se você não pensa nessa experiência, se você não tem clareza da jornada dele até ele fechar com você, a chance de você não ter efetividade né, na sua estratégia, na sua experiência, é altíssima. Essa pousada vai. Aproveitando esse, Ana, eu já simplifico mais ainda esse teu comentário, que hoje a gente tem 3 segundos. É 3 segundos que o cara. Porque hoje está tudo baseado ao tráfego pago e os anúncios. Claro que tem outros meios, mas eu acho que hoje mais do que 50% do volume que chega na nossa pousada é através de um anúncio pago. E a gente tem 3 segundos para prender a atenção. Ou tu prende a atenção dele em 3 segundos, ele fica e olha o teu anúncio, ou ele parte para outra. Exato. Então, a experiência já está ali. Tu tem que fazer um anúncio agradável, é o que eu falo para todo mundo e todo mundo me questiona. E daqui a pouco eu até vou contra algumas opiniões de pessoas talvez mais qualificadas do que eu, mas eu gosto de expor a minha opinião. É, do que o anúncio pago, acabou o anúncio pago de venda. Não tem. Eu acho que é rasgar dinheiro, é deixar dinheiro na mesa, é tu fazer um anúncio pago querendo vender alguma coisa. Ninguém mais quer. Tá todo mundo de saco cheio de comprar coisas na internet. Eu acho que o anúncio pago hoje, até o anúncio orgânico, até um Instagram, não precisa mais ter venda de pacote. A pessoa não compra, não entra mais numa rede social para ver promoção, para ver alguma coisa. É o que a gente chama do anúncio de quinta camada, que a gente chama, que é o que tu vai fazer, tu vai mostrar uma história para a pessoa e no indireto tu tá vendendo alguma coisa. Então tu tem muito pouco tempo para prender essa pessoa na frente do Instagram, porque quem entra no Instagram, eu quero comprar alguma coisa, eu vou entrar no Instagram. Não. Ele quer ver coisa. E tu fazer um anúncio sobre a tua pousada, sobre as tuas experiências, sobre todo o agrado, ele vai guardar aquilo na mente dele para quando ele for viajar, ele vai se lembrar de você. Perfeito, Paulo, perfeito. E aí eu vou fazer uma ligação com uma coisa que você falou aqui, né? Você falou para mim, a pergunta que eu mais recebo na pousada é como que a pousada nasceu? Então, puxando esse gancho, né, do como é que você pode trazer o seu olhar, a sua percepção sobre o seu destino, sobre, sei lá, a gente tem sua pousada, se ela é pet friendly, se a sua pousada ela é sustentável, né, sobre o seu diferencial. Como é que você traz esse olhar para gerar valor ali na sua construção de presença de marca e não ficar aí falando só de vender? É isso. O que vai te diferenciar é a sua perspectiva, é a sua visão, né, sobre o que quer que seja, né, a temática que você vai tratar ali para se aproximar, para gerar essa conexão. Sim. Uma das coisas que a gente tem que notar, e de vez em quando a gente esquece, principalmente aquelas pousadas que querem fazer tudo o mais rápido possível, é que a gente trata com pessoas. Todo mundo, Paula, a inteligência artificial vai acabar com algumas profissões. Não. Eu vejo que principalmente no nosso setor. Mas a inteligência artificial vai atacar muito o setor da hotelaria, da pousa. Não, porque é um dos poucos setores que o prato principal, né, é o contato físico, é o cara a cara, é o falar da tua vida, falar da minha vida, é fazer fofoca, né? Então, isso envolve muito o nosso relacionamento, como você falou, como é que eu vou propor isso para as pessoas? A gente tem que propor isso no relacionamento, né? Porque eu vejo que tu só ganha um hóspede, a tua venda só foi perfeita quando ele volta a segunda vez. Exatamente. Porque enquanto isso, ele está ali, ele tá girando. Ele fica na tua pousada, daqui a pouco ele volta, um exemplo que a nossa é em Florianópolis, ele volta para Florianópolis, ele fica numa outra, e ok. Agora, quando o hóspede vai, fica na tua pousada, aí ele volta a Florianópolis, ele nem questiona onde eu vou ficar lá na pousada Praia dos Ingleses, essa é a venda. Sim. Esse é a maior avaliação. Então,
todo esse detalhe tu tem que expor até nas tuas redes sociais. Então, o que eu digo para todo mundo, que a gente entra de vez em quando, pede, Paulo, avalia o meu Instagram, tá? A gente vai lá e avalia. Tá lindo, maravilhoso. Se fosse um escritório, se fosse uma indústria, se fosse uma fábrica. Agora, aonde é uma pousada, tu tem que ver pessoas. Tu tem que ver gente sorrindo. Tu tem que ver criança berrando. Senão, não é o meio que a pessoa. Estou dizendo. Paula, a gente parou de te ouvir. Vocês também pararam de ouvir o Paulo, gente? Comentem aqui. Oi, travou? Entendeu? Então é isso que eu penso nesse sentido. Pousada é tratamento com pessoas. Então tu tem que vender relacionamentos. Então não é ir lá numa rede social botar um anúncio do pacote de Natal. Todo mundo sabe que dia 25 é Natal. Todo mundo sabe que pousada dia 25 faz um pacote de Natal, dia 30 faz um pacote de Réveillon. Todo mundo já sabe que é um momento caro. E tu vai lá botar o teu preço. Não, ele quer saber se como é que é a tua piscina, como é que é o relacionamento dos teus hóspedes, se as pessoas se sentem bem na tua pousada. Aí eu vou pedir uma proposta, mas não precisa estar esfregando na minha cara aquela coisa toda que tu passa. O teu perfil pode estar todo bonitinho, mas se for baseado num marketplace, né? A pessoa não é isso que ela quer ver no Instagram. Perfeito, concordo com tudo. Eu e a dona Milena já está por aqui. A Milena tá sempre. Tá. Paulo, tá. Beleza, boa. A gente, ao longo da conversa, falou de várias coisas aqui e pontuamos sobre processo e sobre pessoas. Então, para você, né? Você acredita que a experiência ela é mais sobre processos bem feitos ou sobre encantamento pessoal da equipe? Ou uma combinação perfeita dos dois? É, isso que eu ia te dizer. Quando a gente fala sobre encantamento, não tem como tu ter encantamento sem ter um processo bem feito. Pro- ah, problemas, toda pousada vai ter. Ah, se um cara chegar para você, não, minha pousada não tem problema nenhum, é uma maravilha. Não. Se não tiver problema, não é pousada. O problema todo é que a gente tem que estar preparado para oferecer um bom atendimento aos nossos hóspedes, uma grande experiência para os nossos hóspedes. Claro que ele não quer ver um ar-condicionado estragado. Tu tem que estar preparado para isso. Que vai acontecer, dizer que não vai acontecer, tu faz manutenção preventiva, ajuda bastante, mas pode acontecer. Então tu tem que estar preparado para o imprevisto. E o que é imprevisto? O imprevisto é aquele contraponto ao problema. Tu resolveu o problema do hóspede, mas no outro dia, por exemplo, quem tem bar, tu me desculpa pelo problema do outro, tal, eu queria te convidar, queria oferecer um drink para você, para tornar esse momento de vocês mais agradável. É o que eu digo para todo mundo. Quando tem um problema na pousada, o maior prejudicado é a pousada. Porque ela tem que se desdobrar em dois, três, para poder compensar com o hóspede. Então, tem um hóspede até que chegou para mim, eu adoro quando eu vou na tua pousada e tem um problema. E eu, mas por que tu adora? Porque o teu tratamento comigo triplica. Porque tu me dá uma atenção, porque tu fica, daqui a pouco, preocupado, tu fica com o teu pensamento pesado, que tu me causou um dano. Mas a gente sabe que o dano pode acontecer. E para compensar isso, tu me trata como um VIP dos VIP dos VIP. E ele falou, eu adoro quando dá problema, porque eu posso ganhar um drink no outro dia, eu ganho um desconto no passeio no outro dia, tu me compensa com várias coisas que eu adoro. E isso, quando ele falou isso para nós, a gente começou a ver que tem mais espaço para te oferecer mais para o hóspede. Então a gente começou a oferecer para o hóspede como se ele estivesse estando naquela fase que eu tenho que dar um pouco mais porque ele está com problema. Então, isso sobrecarrega, entre aspas, o processo. O processo tem que ser perfeito. O que depende da pousada, o problema não depende da pousada, depende da pousada solucionar o problema. Entendeu? Então, que eu vejo assim que é a soma dos dois, porque tu tem que ter um relacionamento das tuas pessoas treinadas, sabendo o script todinho do vai e volta. Importante saber o nome dos hóspedes,
Não só a moça da recepção, mas tu imagina uma camareira chegar para ti, ô, senhor Paulo, a gente vai preparar o seu apartamento, que hora você sai? Eu vou dizer assim, ó, eu perigo até dar um beijo na moça, porque a moça me chamou pelo nome. Porque a gente vê a recepção, mas o que custa toda a equipe, porque tu já sabe as equipes que vão cuidar de tais apartamentos, ela saber de quem ela está cuidando, entendeu? Então eu vejo o processo um pilar e o pessoal outro pilar. Mas a grande união desses dois que vai dar equilíbrio no processo de experiência e atendimento ao hóspede. O teu pessoal tem que estar bem treinado, o teu pessoal tem que vestir a camiseta da tua pousada, que eu sei que é difícil tu tratar com pessoas, que tem pessoas A, pessoas B e pessoas C, mas isso tem que fazer parte do dia a dia. O encantamento tem que ser um objetivo não só da gestão da pousada, e sim de toda a equipe. Tem que estar na cultura, né, Paulo, da hospedagem, porque aí seu time internaliza isso e consegue, de fato, aplicar no dia a dia, mesmo diante Com dos certeza. das diversidades que vão acontecer, gente. É isso que o Paulo falou, acontece. A diferença está na forma como você vai reagir a isso. E aí você ter os seus planos B são muito importantes. Com certeza. E tem uma outra coisa, né, Paulo? Quando a gente fala em experiência, a gente fala de processo, a gente fala de pessoas, você falou, né? Equipe muito bem capacitada. Mas às vezes as pessoas querem dar um passo maior que a perna sem estar nem fazendo o arroz com feijão bem feito. Então, a gente falou no início da nossa conversa que processos muito bem azeitados, né, gente? Tem gente também que acha que boa experiência está relacionada é, processos altamente tecnológicos, que, nossa senhora. E não é isso, porque também a ferramenta está aí para te ajudar. Mas se você não tiver total domínio dos seus processos não estiverem maduros o suficientes, o que às vezes você vai trazer para ajudar vai piorar ali tudo. Então, É o que eu digo para todo mundo: não adianta tu dar uma Ferrari para quem não está acostumado a dirigir uma Ferrari. sim, exatamente. Muito Anda com o teu Fuquinha direitinho, que ele vai te levar no mesmo lugar, tu não vai te expor e tu vai ganhar um sorriso no final. Do bom. que é o que eu digo, dirigir uma Ferrari, tu vai ganhar um sorriso no início e depois tu não vai saber o que fazer com ela. Então, os processos tu tem que fazer de acordo. E uma coisa importante que eu vejo é tu tem que saber também montar a tua equipe, né? Porque não adianta tu montar uma equipe onde a pessoa tem um nicho familiar dela de encrenca, onde ela não está acostumada a conviver com agrado, ela não está acostumada a conviver com ajudar o próximo. Então, isso muito ela pode trazer para dentro do teu ambiente, contaminar não só o restante da equipe, como também contaminar o teu negócio. Com certeza. E aí que tá, né, a importância, né, também ao fazer uma contratação, você avaliar muito o fit da pessoa, se ela tem esse fit cultural. Qual que é a sua cultura, né? Sim. O que precisa? Isso precisa estar sendo considerado na hora de contratar. A Milena tá falando aqui que o grande problema da hotelaria é que muitos nem têm processo. E, ó, É verdade. e aí, se não tem nem processo, como é que a gente vai falar de experiência, minha gente? Complica. Paulo, e aí você falou várias coisas aqui ao longo da nossa conversa, né? A gente desmistificou essa ideia de que experiência é coisa de luxo, é coisa cara, é coisa que não é pro pequeno. E você foi pincelando várias ideias aqui ao longo do nosso papo, mas se você pudesse resumir aí, quais seriam algumas pequenas práticas fáceis ali que o hoteleiro que está assistindo aqui agora poderia aplicar e adotar para surpreender os hóspedes? Bom, existem as práticas. Ixi, paramos de escutar de novo, Paulo. Não sei, meu Instagram ele vai e volta. Que loucura. Ó, existe o que eu digo, as ações fáceis, básicas, mas eu bato sempre assim: faz o básico bem feito. Então, a primeira coisa o que que dá para um hotel e uma pousada vir a fazer para ter uma experiência com hóspede, um atendimento com hóspede? Em primeiro lugar, não é
o que que ele pode fazer, o que que ele está preparado, o que que ele tem capacidade até de aprender a fazer, baseado com sua estrutura, com sua equipe, né? Com o tipo de pousada que é, que daqui a pouco o que eu vou fazer de agrado tem que ver se está de acordo com a minha pousada. Então, o básico que eu digo é tu quer provocar uma boa experiência para o teu hóspede, um bom atendimento para o teu hóspede, faz o básico bem feito. É isso que o teu cliente, teu hóspede, espera, no mínimo, que tu faça para ele quando ele começar o processo junto à tua pousada. Então, fazer o básico bem feito. Ah, Paulo, fazer o básico bem feito é personalizar a comunicação? É. Chamando o hóspede pelo nome? É. Beleza, ok. Fazer o básico bem feito é oferecer dicas de passeios? É. Também é um básico que tu pode fazer tranquilamente. Mas fazer o básico bem feito, mais importante do que essas duas opções que eu falei, que é fazer o básico bem feito é tu enviar uma proposta justa para ele. Esse é um básico bem feito. Ele chegar a receber uma proposta tua com tudo que tu pode oferecer para ele, o que ele vai pagar e ele achar, tá justo. Eu estou vendo valor nesse preço que a pousada tá. Então, quando eu falo de experiência básica, de fazer o básico bem feito, é todo o processo bem feito. Era, quer ver um exemplo de um básico bem feito, de uma experiência que o hóspede ele nunca mais olha para tua cara, por exemplo? E a gente não dá bola para isso, porque a gente estava acostumado na época do telefone, na época do e-mail, na época do WhatsApp, e hoje tem os robôs, a IA e tudo. O hóspede não quer mais que tu mande uma mensagem para ele no WhatsApp, num atendimento, numa proposta, ficar esperando. Esse é um básico bem feito. Eu quero uma proposta para dia tal, 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 tantas pessoas. Eu não quero esperar 5 horas. Por isso que eu estou usando o WhatsApp. Por isso que eu estou usando o teu site. Por isso que eu não te mandei um e-mail. Por isso que eu não liguei. Entendeu? Então, esse é um básico bem feito. Essa é uma grande experiência que o teu hóspede já começa a colher do teu atendimento. É uma proposta. Ele tem um processo que ele quer me conquistar. Se ele já tem um processo bem feito para tentar me vender, para tentar me conquistar, para tentar me capturar, para tentar me converter a ir na pousada dele, eu imagino que o café da manhã dele seja espetacular, que a cama dele seja boa. Então, isso tu tem que provocar no hóspede para quando ele comprar a tua experiência. Porque ele sabe que tu tendo um bom básico, tu vai ter o plus como um diferencial. Então, uma limpeza impecável, uma cama confortável, um café da manhã caprichado, isso é o mínimo. Mas tem gente que não oferece. E pior que é verdade. A gente precisa falar sobre o óbvio, né? Que é o mínimo que precisa ser entregue. Por isso que eu falei ali, Ana, no início, que tu me falou qual é o erro, ou o mito, que a pessoa tem que se desvincular. A experiência do hóspede, o atendimento, não é luxo. É o básico. Volante, né, Paula? As pessoas acham que é um negócio só da. Não, é o básico, ele quer o básico, ele quer ter bem atendido. Porque pós-pandemia eu notei mais isso, principalmente quando a gente nota que na pousada o hóspede começou a querer conversar mais. As pessoas estão carentes, porque está tudo muito fechado. Por exemplo, esses dias eu estava falando com a minha esposa que hoje está mais difícil se casar. Porque algumas rotinas que muitos colegas nossos se conheceram não existem mais. Hoje, para te casar, tu tem que ter a sorte da pessoa, né, passar na tua frente voando e tu notar, ou tu ter os aplicativos. E isso, essa carência, ele leva para uma viagem quando ele quer passear. Ele quer conversar com alguém, ele quer perguntar sobre alguém, ele quer saber um pouco o que acontece no mundo fora da sua bolha. É pior que é verdade, né?
contato. A pandemia trouxe isso, né? Do distanciamento. As pessoas têm... Esses dias eu também estava fazendo essa pergunta. Falei, gente, como os jovens se conhecem hoje? Porque a gente não vê mais. Não, não vê mais. Então, de fato, faz sentido isso que você traz, Paulo. Muito bom, gente. Paulo, então, deixou aqui claro a nosso dever de fazer o básico bem feito. Mas e aí, Paulo, já estou fazendo o básico bem feito, como é que eu vou medir a experiência do meu hóspede? Eu nunca parei para olhar para isso, né? Se essa conversa aqui me trouxe esse alerta, se eu não sei se a experiência tá boa, se tá ruim, quais são os indicadores para eu olhar aí? O que eu tenho que acompanhar para ter como termômetro? Bom, eu tenho 4 termômetros, 5 na verdade. O primeiro é como ele sai da pousada. Se ele sai fugindo ou se ele sai dando tchau. Até a Porque quando, próxima. Até a porque próxima. quando o hóspede está insatisfeito com alguma coisa, ele bota as coisas dentro do carro e tchau, larga a chave na recepção e tchau. Ele tem alguma coisa incomodando ele, né? Mesmo que uma das coisas que tu faça um feedback diário, tem coisas que ele só tem coragem para falar quando chegar em casa. Então, esse é o maior feedback, um dos deles. Então, as avaliações online, porque o que que acontece? A motivação do hóspede de fazer uma avaliação online, se tem uma coisa que incomodou ele, é mais motivadora do que falar do bem. Para ele falar do bem, tu tem que motivar ele a entrar e fazer a avaliação positiva. Se ele tem uma avaliação negativa, ele mesmo já tem a motivação. Então, um dos indicadores não tem como não ser as avaliações. Acho que o Paulo travou, né, gente? Foi só para mim? É isso? O Paulo tá travado, pessoal, para vocês também? Deixe saber aqui nos comentários, por favor. Sim, ele travou. E ele caiu. Vamos ver se ele volta, mas eu concordo com ele quando ele diz que a gente precisa olhar para as avaliações, gente. E mais do que olhar, fazer a gestão disso, tá? Pensando ali na jornada do, do hóspede. Paulo, se você voltar, chama aqui, tá? No chat que eu te coloco de novo. Mas falando sobre a experiência, tá, gente, ali das avaliações. Esse, de fato, é um grande indicador que vocês precisam acompanhar por vários fatores. Primeiro, né, é o seu indicador sobre como está sendo a experiência dos seus hóspedes. Segundo, pensando na jornada da pessoa, né, de proporcionar essa experiência antes dela se hospedar com você. Como é o nosso comportamento de fechamento no digital, gente? A gente vai buscar avaliação, a gente vai querer respaldar a nossa decisão em cima da experiência de outras pessoas. Então, as pessoas consomem as avaliações. E aí entra a importância da gestão dessas avaliações, minha gente. Se você não faz a gestão dessas avaliações, né, se é positivo, se você não está lá agradecendo e incentivando, como o Paulo falou, né, que as pessoas são motivadas a fazer avaliações negativas, mas a gente precisa incentivar as avaliações positivas. Então, agradece que a pessoa foi lá e fez isso. Motive também, né? Incentive dentro do... Boa, Paulo, voltou. Vamos ver aqui. Ele já deve estar entrando. Então, você tem que ter esse papel. Voltou, Paulo. Voltei, eu não sei o que houve aqui, eu toquei no meu celular, estava fervendo. Eu acho que foi muita informação. Boa. Mas aí você estava Bom, falando das avaliações, você falou isso, que a gente tem que motivar as positivas, né? isso. Então, tem algumas coisas. O maior agrado que a gente tem é quando tu recebe uma avaliação positiva e tu não motivou essa pessoa diretamente
Ah, vai lá, o que nem de vez em quando, vai lá, entra lá e avalia a nossa pousada. Tá? A gente tem que fazer esse trabalho que muita gente não faz, mesmo tendo gostando, tenha gostado do seu período na pousada, mas tu tem que motivar. O ótimo é quando o hóspede faz isso por sua livre, espontânea vontade. Isso é um agrado total. E quando ele vem e te fala, né? né? Quando ele vem e te fala, foi ótimo. A gente sempre pergunta, foi ótima essa estadia com vocês. Outro indicador, como eu já falei anteriormente, é o indicador da taxa de retorno. A gente tem hóspede na pousada que já foi mais de 10 vezes. De vez em quando ele chega para nós, mais de um. Ah, quando é que vai ter a fidelidade? E a gente, de vez em quando, tem um tratamento diferenciado, porque eles, por exemplo, para essas pessoas, a gente faz o upgrade de quarto, o quarto que a gente já sabe, o quarto sempre tenta. A gente até já mudou gente de quarto para a pessoa ir para lá e poder ficar no quarto que ela está sempre acostumada a ficar. Então, a taxa de retorno é o maior indicador que as tuas experiências estão sendo boas. Principalmente assim. Outra taxa de retorno que tu pode fazer são as recomendações. Por exemplo, quando chega um WhatsApp para nós, ó, quem me indicou foi o fulano, quem gostou da pousada falou que é muito boa. E pior, quando chega essa, tu fica naquela pressão que tu tem que causar, provocar a mesma satisfação nesse novo hóspede, baseado. Então, eu sempre quando chega o hóspede chegando, quem me indicou foi, eu vou lá e olho qual foi o apartamento que essa pessoa ficou, qual foi o dia que essa pessoa ficou, para ter mais ou menos um desenho de proposta específico para. Porque não adianta, por exemplo, ele ficou na baixa temporada, esse outro quer ir na alta temporada. Eu dou uma proposta normal de alta temporada. Ah, mas do fulano pagou tanto. Não, então tu já entra com aquele assunto, ó. O fulano veio aqui na alta temporada, ele tinha uma proposta tal, a gente já está preparando uma especial para você nesse tipo de temporada que tem modificações. Então, a recomendação é um outro indicador de satisfação com a experiência e o atendimento. E uma coisa que poucas pousadas fazem, que é aquela que hoje muita gente fica dependente das avaliações no Google, avaliações nas OTAs, eu acho, e acho muito importante, tu tem que ter a tua avaliação própria. E o que eu chamo de ter uma avaliação própria? É aquela avaliação onde tu manda ou faz no checkout, quando ele está saindo, ou quando ele está chegando em casa, que é, como é que foi a viagem, foi muito boa a viagem, aproveitando como a gente tem resumindo assim, aproveitando como a gente gosta de sempre manter o nosso controle de qualidade, como é que foi a tua hospedagem, nossa pousada, você indicaria a nossa pousada para outra pessoa, você se hospedaria de novo na nossa pousada. Então, esse tipo de feedback, tu pesca ele. E isso é Porque, legal de trazer, né, Paulo? Porque assim, quando você tem a sua própria avaliação, você consegue direcionar, né, ela para aquilo que você quer ter a sua percepção. Então, assim, né, pode ser um documento que você vai de tempos em tempos mudando. Mas você consegue, por exemplo, eu tenho uma percepção sobre tal processo, se não está funcionando legal, como é que isso está ressoando ali? Você consegue direcionar claro, nesse daqui a pouco tu fez uma mudança na pousada, um exemplo, tu trocou o chuveiro. Tu pode botar na avaliação como é que foi seu banho. Tá, não, seu banho foi ruim, seu banho foi bom. Então, só que as pessoas têm, os donos de pousada, eles têm que estar bem tranquilos em saber que esse tipo de avaliação é aquela avaliação, entre aspas, que não gera glamour nenhum. É uma avaliação técnica. Não é uma avaliação que vai gerar uma nota na internet. É uma avaliação que vai gerar um auxílio técnico para te expor e não cometer os mesmos erros que tu cometeu, ou tu saber o que está acontecendo de bom na tua pousada, que é só contar a avaliação. Porque a avaliação de OTA, de Google, muita gente motiva, muita gente está preocupada com a nota. E eu te digo assim, eu, Paulo, eu nunca escolhi um hotel pela nota.
Ah, ajuda se for uma coisa assim, mas eu já fiquei em hotel, tinha um de 9 e um de 8 e o de 8 tinha o mesmo valor do de 9, mas eu me simpatizei com o de 8. O ponto da praia interessante para mim pode ser um, para você pode ser outro. Então, tem muita gente que eu vejo preso numa nota. A nota eu não vejo como uma grande experiência para o hóspede. Porque pode dizer, tu tratou mal, ou o hóspede era mal educado, tu teve que se impor um pouco com ele vai lá e bota uma nota lá embaixo, tu leu, mas tu leu uma negativa e 20 positiva, já mexeu na nota e tu sabe que é mentira. Então, eu vejo, vale a pena tu entrar nos indicadores das OTAs, claro que vale. Para ti, é uma etapa da tua escolha. Mas não fique, o dono de pousada, não fique tão preocupado com uma avaliação. Porque elas existem, e tanto existem as corretas como as incorretas. Então, eu não vejo tanto uma avaliação de OTA como um indicador principal. Eu acho mais para te avaliar a experiência do teu hóspede é o feedback que ele pode te dar num check-out ou quando estiver chegando em casa. Resumindo. Muito bom, Paulo. Muito bom, gente. Fez sentido? Bem valioso, né? O papo tá muito bom, mas vamos aí para nossa última pergunta, Paulo. E eu acho que assim, né? Ela talvez. A gente foi falando aqui sobre, no fim das contas, experiência, sobre o básico bem feito. Experiência não tem nada a ver com o caro. Experiência não tem nada a ver com o luxo, né? Pode ser, mas não é a essência. Se você tem uma hospedagem de luxo, você vai pensar, né, que os seus critérios de experiência vão estar relacionados a isso. Mas, né, para quem chegou aqui agora, que eu vi que entrou gente aqui agora e não pegou a conversa toda, como é que a gente equilibra a experiência com orçamento ilimitado, Paulo? Tudo é difícil de fazer com orçamento limitado, né? Não é só a experiência que tem essa dificuldade. Tu manter a pousada com um orçamento limitado, eu acho que a maneira mais fácil de tu preparar a tua experiência e o teu atendimento é como está colocado ali no título da nossa live, é tu planejar. Porque muita gente não bota no seu planejamento do ano a estratégia de oferecer experiência, não pensa num atendimento bem feito. Então, é tu planejar como você vai fazer toda essa mudança, que para algumas pousadas é uma grande mudança de cultura. Porque até no grupo lá que a gente tem de pousadas, tem pousadeiros que a gente vê que o hóspede parece que é inimigo dele. Não, a maior comunicação que tem dentro da pousada dele é placas dizendo proibido. Proibido isso, proibido aquilo, proibido aquilo. Então, existe em algumas pousadas que tu tem que mudar a cultura. Eu tenho um post que eu compartilhei no meu Instagram de um hotel em São Paulo que o hóspede foi simples, não teve investimento nenhum nessa experiência que eu vou contar para você. O hóspede foi na lavanderia do hotel pedir um ferro. Não sei se você já viu isso. Ele foi lá pedir um ferro, eu quero passar uma camisa minha, que eu tenho uma reunião amanhã. E foi tomar café. Ele chegou no quarto, as camisas estavam passadas. Olha, gente, Ganhou. Tu acha que esse cara pode cair o teto do hotel? Ele vai fazer uma avaliação negativa? nunca. Então, essa história ele postou como eu vi. Várias pessoas viram. Ele ficou alucinado, que ele chegou no quarto, estava a camisa pendurada, passadinha. E ele queria só um ferro. Ele foi lá pedir um ferro. A moça, se dormiu com os pés destapados, ou não foi treinada para isso, ou não faz parte do hotel, a moça chegava lá, botava o ferro dentro do apartamento e tchau. E é isso. Não, ela foi lá, em vez de botar o ferro, eles têm até um slogan do hotel, que eu não me lembro, para nós tudo é válido. Uma coisa assim, Aham. falando que não, a gente faz o possível e o impossível para o hóspede ter. E isso custou quanto? Nada.
Pois é. Entendeu? Então, quando tu quer oferecer uma boa experiência para o teu hóspede, não tem, tu oferece. Tu faz uma criatividade de escrever o nome num cartãozinho, botar na cabeça pelo seu atendimento, do seu apartamento. Se você quiser, quer dizer, uma experiência que é o mais agradável possível. Eu já botei funcionárias para. Desliguei funcionárias por falta disso, que ela estava sempre emburrada. A maior experiência que não custa nada é o teu hóspede estar instruído a dar bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. Isso aí já causa uma proximidade com o teu hóspede e não custa. É muito mais barato do que tu fazer uma grande obra na pousada. É muito mais barato do que tu definir alguns pequenos detalhes. Claro que tu pode planejar muito mais. Aí vem aquela fase do mimo. Tu chegar no quarto e ter um presentinho para ti. Tu ter várias outras. Só que a tua equipe tem que estar vestindo a mesma cor de camiseta do que você. Porque o dono da pousada sozinho, ou a pessoa da recepção, não faz nada sozinho se não tiver. Imagina, a moça da recepção toda educada, toda atenciosa. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí ele passa pela camareira, nem um tchau. Sim. Então tem que estar todo mundo. Então, a criatividade, o equilíbrio com a criatividade e com a personalização. Isso eu acho muito válido. E tem coisas muito mais caras para te fazer na tua pousada do que tu treinar a tua equipe, do que tu oferecer uma experiência. Por exemplo, tu ter um caderno. Pô, caderno é do meu tempo, né? Tu ter um documento com com as informações de passeios, isso aí não custa nada. Isso aí não custa nada. Né? E as pessoas ficam naquela assim de eu não vou fazer porque eu vou gastar dinheiro, não vou fazer porque eu vou aumentar as despesas, não vou fazer. Não, pode não, tu tem todo o direito de não fazer, só que teu concorrente, teu vizinho vai fazer. E o hóspede vai hoje, porque a gente tem muito. Por exemplo, eu agora estava falando com o pessoal lá de Garopaba, falar que tem mais de 1.000 pousadas em Garopaba. Em Florianópolis deve ter um número maior que esse. Opção tem. O hóspede, a Airbnb, hoje ingleses é metade Airbnb, metade morador. Então, opção tem. Se tu ficar para trás e não querer fazer nada, porque esse que eu te falei que eles brigam com os hóspedes, o hóspede não é nada. E o hóspede tem seus problemas, tu não sabe como é que ele acordou. Ele pode. Tu tem que tentar entender, não é chegar, não faço isso pro hóspede que ele estraga. Não faço. Só que as pessoas têm que ver, por exemplo, um dono de supermercado tem suas perdas. Né? E a pousada também tem. Esse hóspede é uma porcaria porque ele manchou a toalha. É perda. Vai ter hóspede que vai manchar a toalha. E tu tem que estar preparado para isso. Tu não quer que o hóspede nunca manche. Qual é a pousada que vai aparecer para nós agora? Qual é a pousada que nunca teve alguém limpando a maquiagem na toalha? Tu vai matar o hóspede por causa disso? Não. Tu fala, não, dê a tua toalha. Aí já se a pessoa já está irritada, esse hóspede é uma. Não, é ele está sendo ele. Ele está sendo uma pessoa. E tu tem que estar preparado para lidar com vários tipos de pessoas. Não é fácil tratar pessoas, mas é muito mais difícil tu não ter pessoas para tratar. Com certeza. Né? Muito bom, gente. Fez sentido para vocês? Para mim foi muito bom. Paulo, quero te agradecer, né, sua disponibilidade de estar aqui, né? Voltou agora de viagem, já veio, já Foi tô... uma grande viagem. Foi legal, né? Não, mas fizeram uma sacanagem, mas tudo bem. Me botaram para caminhar 12 quilômetros. Meu Ah. Deus! Mas naquela vista lá do Jalapão, vale a pena, vai falar assim. Mas eu já tenho algumas pessoas na minha lista negra já. Isso já tá preparado. Mas foi muito bom, foi um espetáculo. Que legal, que bom. Ó, muito obrigada por vir aqui, por trazer essa sua visão riquíssima, né? Compartilhar com a gente.
tudo que você trouxe hoje. Eu saí daqui, né, muito melhor do que entrei para essa conversa. Espero que quem esteve aqui com a gente também tenha saído com bastante insight, né? Quebrado aí algumas perspectivas erradas que tinha sobre experiência e comece a aplicar hoje, gente. A hora de você fazer a diferença do seu negócio para amanhã é agora. E se você se inscreveu nas mentorias, então responda aí seu mentor. Isso. Feita. Imagina, ter uma hora aí com o Paulo te trazendo muito insight, muita coisa bacana para aprimorar seu negócio. Ana, eu só queria depois que tu botasse, por exemplo, o meu Instagram, quem quiser entrar no nosso grupo de pousadas, que vai ter algumas mudanças agora mais para frente, que a gente vai virar um grupo de treinamentos também. Quem quiser maiores detalhes sobre isso, é só entrar no meu Instagram ali, me passa um direct, será um prazer dar o retorno para todo mundo. Boa, boa, gente. Tá? Vai estar aqui na legenda da live gravada e também quem ficar com dúvida, manda direct pra gente que a gente passa ali para vocês, tá bom? Você quer facilitar a gestão da sua pousada ou do seu hotel? Então fale com o nosso time e conheça os sistemas de hospedagem. Clique no link aqui embaixo e deixe seu contato.